criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Foi Deus velado em Jesus para fazer a obra da remissão na cruz. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não temas, o conjunto da fé cantando em momentos do tabernáculo da fé. Muitas vezes já ouvi nesta Bíblia
Foi Deus velado em Jesus para fazer a obra de remissão na cruz. Ouvintes, é muito fácil entender isso. Deus não poderia morrer como um espírito. Um espírito não morre. Especialmente Deus, que é espírito, que enche os céus e a terra. Ele é eterno. Para Jesus morrer, ele teve que sair de Jesus. Não vamos longe, não. O próprio homem, Tiago fala isso. A ciência não pode determinar assim, é claro. Mas enquanto o espírito não deixa o corpo, ele não morre. Diz morte cerebral, morte cardíaca, depois morte orgânica. Mas enquanto tem raciocínio, fôlego, o espírito está ali. É o mesmo quando nasce. A criança chora. Ela recebeu o espírito, o sopro da vida. Se ela não chorar, se ela não receber o espírito, ela não vive. Não pode viver. É morta. E quando esse espírito deixa o corpo, esse corpo está morto. Então, Deus não poderia nunca morrer no Calvário, derramar sangue. Veja como fica fácil entender e se livrar dessa heresia, dessa seita secular de 3 pessoas distintas, seitas e heresias. Lembre-se disto. Foi um bebê, foi um garoto, foi um adolescente, foi um jovem, entrou para a maturidade, logo teve a meia-idade, partiu para a chamada primeira velhice, segunda velhice, terceira velhice, mudando de forma, sendo filho apenas, logo sendo esposo, logo sendo pai, logo sendo avô e às vezes até bisavô, tataravô. É a mesma pessoa, mudando de forma e de ofício. É assim a simplicidade da divindade manifestada aos homens, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O corpo literal de Jesus concentra toda a plenitude da divindade. Ele está no céu da graça. Ele não está ainda no céu, para não dizer trono, no trono do reino da justiça, no trono branco. Ele está no trono da graça. Toda a plenitude da divindade concentrada nele, pessoa física de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Por isso a Bíblia fala, São João, capítulo 1, o Filho unigênito está no seio do Pai, este o fez conhecer. Por isso ele disse, manifestei o teu nome aos homens. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, guarde isso. Deus não poderia morrer como um espírito. Ele é eterno. Ele teve que colocar, o profeta está tomando um drama para falar disto, um teatro, vamos dizer.
a morfe, a máscara. Ele teve que colocar uma máscara e apresentar e representar o papel da morte, do humano. Por isso ele se cansou do caminho, teve dores. Jesus teve dor de cabeça. Existe o livro Príncipe da Casa de Davi, que relata que quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, logo ele teve que se assentar numa pedra com uma terrível dor de cabeça. Ele disse, quando aquela mulher tocou nas suas vestes, saiu de mim virtude. E quando sai, ele sentia fraqueza. Ele chorou junto ao túmulo de Lázaro. Ele era totalmente homem. Mas aquele mesmo corpo que morreu, ressuscitou e foi glorificado. Aquele mesmo corpo, porque ele nunca pecou. Porque ele não veio através do sexo. Então é aquele mesmo corpo. Agora nós temos que receber outro corpo semelhante ao dele. Porque nós viemos através do sexo. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. Então precisa-se de um novo corpo que está prometido nas Escrituras. Veja aí, aos Filipenses capítulo 3, a partir do verso 20, e referências. Isso é mais do que bonito. Isso não é apenas bonito. Nem tudo que é bonito é realidade, é substancial. Mas isso aqui é realidade, é belo pela sua realeza, sua realidade, é belo pela sua substância. Mas ele teve que colocar uma máscara e apresentar o papel da morte. Ele realmente morreu, mas ele não poderia fazer isso na sua forma de Deus. Como Deus, ele jamais poderia morrer. Ele tinha que morrer como homem. Então, ele era filho do homem, que literalmente quer dizer olhar para cima. Esse apelido que o homem recebe, ele tem que corresponder com ele. Olhar para cima. Os antigos diziam, meu filho, seja homem. Davi falou isso para Salomão. Seja homem, meu filho. Olha para cima. E nesse trato, ele era filho do homem. Porque logo, ele seria filho de Deus. Ele teve que fazê-lo na forma de filho, como filho do homem, preste atenção, na terra. Ele tinha que estar na forma de filho. Então, quando ele voltou no Pentecostes, agora ele era filho de Deus, outra vez. Filho do homem, profeta. Filho de Deus, Cristo na igreja, no seu corpo. É dali do Pentecostes para cá. Filho de Davi, Jesus com os judeus, tratando com os judeus. Este é o filho de Davi. Então ele vem em forma de 3 filhos, sendo a mesma pessoa. Por favor, você é a mesma pessoa. Você é pai, você é filho e é espírito.
E você tem que receber a escritura da sua casa em seu nome. E você não vai aceitar que o cartório coloque lá Pai, Filho e Espírito pagou tanto. Você vai exigir o seu nome nessa escritura. Por isso ele disse em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por isso os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo. Como somos cabeças duras, hein? Quem é que perde em aceitar isto? Parece que tem que se humilhar para aceitar isto. Aceitar a verdade de Deus, aceitar a Deus é humilhação? Deixar essas muralhas de Jericó caírem, desses credos, esses dogmas, seitas, heresias. Agora veja como isso fica bem cravado, selado na vida do crente. Ele sabe por que ele, o crente, é filho de Deus. Jamais ele seria filho de Deus se não houvesse esta operação divina na terra. Jamais ninguém seria filho de Deus. O que faz o Filho de Deus é o Espírito Santo. É Cristo na igreja, é Cristo em você. A sua única esperança. Isso não é leite desnatado, conto de carunchinha, de evangelho superado. Não, você sabe, você tem ouvidos e sabe que isto não é seita, não é heresia. Ele tinha que vir em carne humana. E vamos rebater o prego aqui agora. Caso contrário, jamais existiria humano que pudesse ser filho de Deus. Então, por isso, ele se fez filho do homem, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Esta é a mensagem. Não. Ele não veio por nenhum desejo sexual. Por isso o profeta de Deus, como sétimo anjo, de Apocalipse capítulo 10, verso 7, das 7 eras da igreja, cada era tendo um anjo, respectivamente falando Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Ele, sendo o sétimo, traria revelações especiais de mistérios. E um dos mistérios tremendos que ele revelou foi este: o batismo do Espírito Santo sem sensação. Foi como Maria concebeu do Espírito Santo ao Senhor Jesus Cristo. Ela não sentiu nenhuma sensação de mulher, porque não foi um ato sexual. Ela concebeu por obra e graça do Espírito Santo. Deus fertilizou um óvulo pelo haja, pela palavra falada, como fez no princípio, lá no Gênesis, e trouxe ao ventre de Maria, que foi uma incubadora. E aí está o segredo do verdadeiro batismo do Espírito Santo agora. É sem nenhuma sensação.
Não espere nenhuma sensação, meu irmão, minha irmã. Porque eles estão em busca de emoções, emoções, emoções. A coisa está sendo uma realidade infalível, matemática de Deus não falha. Você vê aí a semente da serpente operando a falta da revelação. O diabo odeia a revelação do Apocalipse porque tira a máscara dele lá desde o Gênesis. Ninguém pode ter a revelação do Apocalipse sem ter a revelação da semente da serpente. Pode amontoar eruditos, PhDs, teólogos, matéria controvertida. Matéria controvertida, matéria controvertida. Se não tem a revelação exata e precisa do Gênesis, de como a coisa começou lá, por isso Satanás odeia este profeta. O diabo odeia através das religiões. As religiões odeiam esta mensagem, porque ela desmascara a Satanás, começando pelo princípio. Ele não está importando que ninguém seja crente. Ele quer que o presidente, ele quer que o Papa, ele quer que todo mundo seja crente agora. No meu tempo de infância, ele queimava Bíblias. A Bíblia se qualificava de livro do capeta, que é Satanás. Os crentes eram chamados assim. Mas veja como ele mudou de máscara também, sendo o mesmo. Aí agora você vê como foi lá no princípio. Eva teve sensação, Maria não. Eva concebeu em primeiro plano um homicida. Maria concebeu um Salvador, que ao invés de tirar vida, deu vida, dá vida e vida eterna. E você, meu irmão, está feliz é por isso. É porque você tem essa revelação. Você tem a revelação da vida que você tem. Isto quer dizer Cristo em você. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Conhece o teu penar. Sou peregrino em terra estranha. Sinto saudades do eterno lar. Mas muito em breve estarei chegando à cidade que Jesus foi preparar.
Jesus já preparou pra mim. Não lembrarei jamais deste mundo enganador. Quando chegar ao lar que Jesus já preparou pra mim, somente vas ali desfrutarei. Quando tudo parece estar perdido e o momento é difícil de suportar, quando as lágrimas banharem o teu rosto, uma voz amiga vem te consolar. Quando chegar ao lar que Jesus já preparou pra mim, não lembrarei jamais deste mundo